Tudo bem, pessoal? Eu vou iniciar agora uma série de vídeos falando sobre instalações de equipamentos de ar-condicionado e o seu posicionamento dentro dos ambientes. Então, o primeiro vídeo que eu vou fazer é fazendo uma análise desse tipo de produto. Esse produto aqui é um defletor de ar-condicionado que eu comprei, que eu tenho aqui na minha sala um problema de colocação do equipamento de ar-condicionado. Ele fica bem nas minhas costas e quando eu uso ele em refrigeração, o frio pega bem nas minhas costas, pega bem na minha nuca, e quando eu ligo ele em aquecimento, o calor vem também nas minhas costas. Isso aí cria um desconforto. Então, eu testei para ver se eu conseguia fazer uma correção com esse tipo de equipamento, que é um defletor. O defletor que eu comprei, então, ele é um defletor que ele é extensível, então pode servir para qualquer tipo de máquina, e ele tem essas duas hastes que são conectadas na máquina que afastam ele da máquina. E aqui nós temos uma regulagem que eu consigo fazer uma regulagem verão e inverno. Eu coloquei agora o defletor na minha máquina e acionei ela para refrigeração. E o que acontece? Eu estou sentindo bastante aqui o ar vindo aqui na minha nuca, mesmo com o defletor. Então, nessa condição aqui, e pela distância que eu estou, o defletor não resultou eficiente nesta posição que ele está. Eu vou agora fazer uma alteração nele e deixar ele um pouquinho mais alto para ver se eu consigo fazer com que o ar suba e não pegue na minha cabeça. Nessa posição do defletor, ele acabou melhorando bastante aqui a minha sensação de conforto. O ar não está mais pegando na minha nuca e já melhorou bastante. Então, nessa distância que eu estou aqui, ele se mostrou eficiente. Então, o que acontece quando eu barro parte do ar que está saindo da máquina e jogo ele um pouco mais para cima? Ele cria um efeito que nós chamamos em ar-condicionado de curto-circuito do ar. Então, o ar que sai da máquina, ele bate no defletor e parte desse ar volta para dentro da máquina. Isso aí acaba diminuindo a capacidade de refrigeração do ambiente, porque a máquina vai entender que ela já está na temperatura ideal e vai desligar. Com o defletor nesta posição, então nós vamos ter a seguinte distribuição do ar frio na saída da máquina. A maior parte dele vai sair pela parte superior do defletor. Uma parte menor sai pela parte de baixo e uma pequena parte vai sair pelos furos do defletor. O efeito de curto-circuito no ar acontece com esse ar que sai para a parte superior e ele acaba sendo sugado pelo retorno da máquina. Nesse modelo de máquina mais antigo, como a minha, que tinha esta veneziana na frente da máquina, esse efeito ele pode ser mais acentuado, principalmente se a gente tem o forro logo na parte superior da máquina. No meu caso, como o pé direito é bastante alto e eu tenho um bom espaço livre acima da máquina, esse efeito ele é um pouquinho mais fraco. E a velocidade do ventilador vai interferir bastante também. Se eu tiver com uma velocidade mais baixa, vou ter menos pressão de vento e a tendência de voltar para a máquina e criar o curto-circuito é maior. Neste caso, o ideal é trabalhar sempre com a velocidade mais alta no ventilador. Coloquei agora o meu defletor na condição de aquecimento e ele também acabou melhorando a circulação do ar, principalmente para mim. Entretanto, o ar do ambiente ele vai ficar prejudicado,
porque nós vamos perder o efeito das aletas verticais da máquina, aquelas que a gente direciona. Então, se eu tenho uma máquina colocada como nessa condição que eu tenho, que fica no canto da sala, e aí eu preciso fazer com que o ar circule bem no ambiente, como ele vai jogar para baixo, né, ela vai perder a função de direcionamento vertical. Né? E isso eu vou passar agora o que aconteceu no teste que eu fiz nesse inverno no meu quarto, né, na minha residência. Eu tenho na casa, então, uma sobreposição de sistemas. Então, eu tenho um sistema de ar condicionado central, que tem uma grelha no quarto. Eu tenho um sistema de calefação com radiadores, 2 radiadores embaixo das janelas do quarto e mais um toalheiro no banheiro. E o split nesta parede aqui. Então, quando eu coloco sem o defletor, eu coloco as aletas verticais da minha máquina viradas para este lado e ela consegue fazer uma circulação boa do ar aqui no ambiente. Quando eu coloquei o defletor, o ar quente se concentrou nesta região. Ele não conseguiu se distribuir de maneira uniforme em todo o ambiente. Na distribuição do ar quente, o sistema de ar central, mesmo colocado nesta posição, ele conseguiu ficar muito mais uniforme do que o ar-condicionado split, porque ele saía nessa posição, se espalhava para os dois lados e voltava pela porta para entrar na minha máquina central. A maior diferença que eu notei, então, entre o central e o meu split individual foi que o central estava dimensionado por uma área maior, então a potência que ele destinava para o quarto era menor que a do split. Então ele esquentava e esfriava um pouco mais devagar. Entretanto, ficava mais uniforme a temperatura. Então, o que a gente tem que cuidar? Nem sempre nós vamos conseguir resolver o problema simplesmente desviando o fluxo de ar da máquina. Então, é sempre interessante a gente cuidar bem certo o posicionamento dela dentro do ambiente, né? Para que o ar frio não pegue direto nas pessoas. Então, qual é o conceito, então, de melhor instalação desses equipamentos de ar-condicionado? O ar que sai deles, ele primeiro tem que se misturar no ambiente para depois chegar nas pessoas. Então, eu tenho que cuidar muito do posicionamento dessas máquinas, né? Como são máquinas individuais, se fosse um equipamento de ar-condicionado central, eu consigo dimensionar nas minhas grelhas, né? Para que elas mandem o jato com uma determinada distância, né? Eu consigo ter um controle maior no projeto para que os ambientes fiquem uniformes. Já nesse tipo de aparelho eu vou ter um pouco mais de dificuldade. Por essa razão eu tenho que pensar muito bem na sua localização no ambiente. Muito obrigado por assistir esse nosso vídeo. Se gostou dele, clica no gostei, compartilha para o canal ganhar relevância, isso é importante para o canal. Veja também nossos outros vídeos sobre lareiras, sobre conforto ambiental natural. E muito obrigado, até uma próxima.